Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por escopo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 64 deste nosso curso gratuito de Direitos Material e Processual do Trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 150, 151 e 152 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continua a jornada normativa seletista a respeito do Instituto de Férias. Desta feita, a Consolidação das Leis do Trabalho versa sobre as férias dos tripulantes embarcados, tanto no que pertine às embarcações marítimas, quanto aquelas que desenvolvem suas atividades a nível fluvial no território nacional. É preciso, antes de iniciar nossos estudos a respeito do artigo 150 da CLT, que nós alertemos para o fato de que vale a regra da bandeira em que esteja vinculada a embarcação. Portanto, as normas seletistas, via de regra, somente serão aplicadas em casos de navios que estejam sob a égide da bandeira brasileira, na famosa determinação da Lei do Pavilhão. Diz o artigo 150 da Consolidação das Leis do Trabalho que o tripulante embarcado transferido por acordo entre armadores para o serviço de outro tem o direito, para fins do direito de férias, ao cômpito do tempo de serviço prestado ao primeiro. Implica dizer que o tripulante embarcado, portanto, aqui cabe uma observação que os artigos 150, 151 e 152 da Consolidação das Leis do Trabalho, eles dizem respeito apenas e tão somente aos tripulantes embarcados das empresas que trabalham com navios dentro do território nacional. Portanto, aqueles tripulantes que prestam serviços à guisa de prestação pessoal de serviço terrestre não estão abarcados pelos artigos seletistas aqui hoje estudados. Se o tripulante embarcado for transferido por acordo entre os armadores, portanto, somente por acordo entre armadores, não há a possibilidade do tripulante embarcado firmar esse tipo de acordo com outro armador. Somente os armadores entre si é que poderão firmar este tipo de acordo para transferir o tripulante para o serviço do outro. O tripulante terá direito,
para fins de férias ao cômputo do tempo de serviço prestado ao primeiro. Portanto, se eu tenho um tripulante, eu sou um armador e combino com outro armador a transferência desse tripulante embarcado para outra embarcação a serviço do outro armador, o tripulante terá direito ao cômputo daquele tempo em que ele prestou serviço para mim, para fins do direito de férias havidos em relação dessa transferência para o outro armador. As férias, neste caso, elas serão concedidas pelo armador em que o tripulante estiver prestando serviços à época da sua concessão. Portanto, neste caso da transferência do tripulante de um armador para outro, o armador em que ele estiver prestando serviços à época da aquisição do direito de férias é que será o responsável pelo deferimento deste período ao tripulante embarcado. Se o tripulante embarcado requerer, antes do início da viagem, que as suas férias sejam concedidas a ele no período em que os navios estiverem aportados em portos de escala de grande estadia, poderá ser deferido ao mesmo o direito de férias parceladamente, desde que o tripulante resida naquele local em que o porto de escala de grande estadia dos navios esteja localizado. Importante dizer que considera-se de grande estadia quando a permanência do navio no porto se der por período superior a mais de 6 dias. Portanto, o tripulante, se o requerer por escrito, antes do início da viagem, ao armador que ele quer ter quando o navio estiver aportado em portos de escala de grande estadia, em que ele tenha residência, o armador poderá destinar ao mesmo as férias parceladamente, para que ele possa usufruir do direito naquele ato em que o navio estará aportado no porto de escala de grande estadia dos navios, fazendo com que assim, como ele tem residência naquele porto, ele possa usufruir do período de férias parceladamente dentro daquele movimento de aporte do navio dentro do porto por mais de 6 dias. Para que ele possa ter direito a este fim de cumprir parceladamente o seu período de férias dentro daquele período em que o porto estará que o navio estará inativo no porto por mais de 6 dias, é preciso que os embarcados requeiram por escrito ao armador esse tipo de benefício antes do início da viagem. Quer dizer que o tripulante que queira gozar do período parceladamente do período de férias, quando o navio estiver nos portos de escala de grande estadia, ele tem que requerer por escrito, não vale requerimento verbal, tem que ser por escrito, ao armador antes do início da jornada, da viagem. É importante afiançar, todavia,
que a faculdade de destinar esse período de férias parceladamente, quando o navio estiver nos portos de escala de grande estadia, é faculdade do armador, que pode ou não deferir esse direito. Se o armador deferir esse direito ao embarcado, ao término das férias, o tripulante apresentar-se-á ao armador, que o designará para o mesmo navio ou para qualquer outra embarcação de sua propriedade, ou colocá-lo em serviço terrestre, se não houver nenhuma viagem ou nenhum navio que esteja desenvolvendo suas atividades pertencentes ao armador naquela ocasião, ele pode colocar o tripulante que era embarcado no serviço terrestre, desde que ele respeite a remuneração e a capacidade técnica daquele empregado que era embarcado anteriormente. Em caso de necessidade determinada pelo interesse público e comprovada pela autoridade competente, poderá o armador determinar a suspensão das férias já iniciadas ou a iniciar pelos tripulantes embarcados, devendo o tripulante gozá-las posteriormente. É um caso que aconteceu com alguma regularidade durante o período da pandemia do SARS-CoV-19, quando alguns navios tiveram que interromper as suas atividades nos portos em face do contágio da Covid-19. A autoridade competente da Marinha, ela determinou a suspensão das atividades nos portos durante este período pandêmico. Neste caso, como a determinação foi feita em face do interesse público, que era a preservação sanitária não só dos embarcados, mas também de outros trabalhadores que desenvolvem suas atividades nas áreas portuárias, neste caso o armador pode determinar a suspensão das férias já iniciadas, quer dizer, aqueles empregados que estiverem cumprindo o seu período de férias, ainda que parceladamente, como nós vimos no artigo anterior, o armador suspenderá as férias já iniciadas ou aqueles que estavam com a previsão de gozá-las neste sentido, devendo, neste caso, os embarcados gozarem esse período de férias em ocasiões pretéritas a serem determinadas pelo armador. Por autorização do delegado do trabalho marítimo, pode haver a acumulação de 2 períodos de férias vencidas dos embarcados, mediante requerimento justificado do sindicato, se o embarcado for sindicalizado, ou da empresa, se ele não for. Então, neste caso, a empresa, quando os seus embarcados não forem adidos a determinada ente sindical, ou o sindicato poderá requerer uma autorização ao delegado do trabalho marítimo para que
haja acumulação de 2 períodos de férias dos embarcados, atendendo às necessidades daquele serviço ou daquele navio em que os embarcados estejam subsumidos. Isto é uma mitigação do direito de férias previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, porque, neste caso, quando há o acúmulo de 2 períodos de férias, uma será devida em dobro pelo empregador. Neste caso aqui, haverá uma autorização de cumulação de 2 períodos de férias pelos embarcados, atendendo às necessidades comprovadas daquela embarcação em que os mesmos estejam acoplados. Neste caso, entendemos nós que não haverá a dobra do período de férias não concedidas, já que há uma autorização para que as mesmas sejam acumuladas. O artigo 151 da Consolidação das Leis do Trabalho determina que, enquanto não se criar um tipo de carteira profissional para os marítimos, as férias serão anotadas pela Capitania do Porto, na caderneta matrícula do tripulante, na página das observações. Ora, não existe uma carteira de trabalho e previdência social específica para os marítimos. E aqui continuamos a nos posicionar no sentido de que não só os marítimos, mas também aqueles trabalhadores que exerçam suas atividades em embarcações fluviais também estarão a eles destinadas as regras do artigo 151 da Consolidação das Leis do Trabalho, que estamos a estudar neste momento. Então, enquanto não houver a criação de um tipo de carteira profissional para os embarcados, as férias serão anotadas pela Capitania do Porto. Portanto, as férias não serão anotadas pelo armador proprietário da embarcação em que o embarcado esteja prestando a sua atividade profissional, mas sim pela Capitania do Porto, que é um órgão da Marinha do Brasil que é responsável pelas atividades tanto laborais quanto de fluxo de navios nos portos brasileiros. Então, será anotado pela Capitania do Porto na caderneta matrícula do tripulante, que é um documento obrigatório para que o empregado possa prestar o seu exercício profissional pessoal para o empregador, que no caso seria o armador. Então, essa caderneta matrícula é um documento obrigatório que fica vinculado à Capitania do Porto e será então anotada as férias na página das observações, enquanto não houver a caderneta profissional para os empregados praticantes de atividades embarcados em navios no solo, no território, né? No território não seria no solo, seria nas águas, no território nacional. O artigo 152 determina que as férias do tripulante terão como base a remuneração determinada à época da sua concessão, adidas da etapa que estiver vencendo.
Então é o seguinte, as férias do tripulante, elas terão como base aquela remuneração praticada à época da sua concessão. E serão adicionadas à remuneração da etapa que estiver vencendo. Ou seja, se houver uma etapa em que a prestação pessoal do trabalho esteja vencendo na época da concessão das férias, além da remuneração das mesmas, que terá como base o valor determinado na época da concessão, o tripulante terá direito ainda a receber a remuneração da etapa que estiver vencendo nesta mesma época de concessão das férias. Estas eram as considerações que nós gostaríamos de fazer nesta nossa aula de número 64 deste nosso curso gratuito de Direitos Material e Processual do Trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a oitiva de todas as nossas aulas e requerer ainda uma vez mais que vocês deixem seus likes nas mesmas e se inscrevam no nosso canal para que nós possamos continuar a desenvolver esse nosso estudo a respeito da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e poder desenvolver esse entendimento para cada vez maior número de pessoas interessadas e de alunos que estejam se dirigindo ao nosso curso para seus estudos particulares. Muito obrigado a todos.